Shalom, tudo bem com vocês? Que ótimo! No devocional de hoje do Evangelho Eterno falaremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, que nesse dia 3 de março de 2023, a palavra do Senhor nos alimente, traga toda a verdade necessária para o nosso espírito e nossa alma. É a oração em o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quero trazer aqui o relato sobre as escolhas dos discípulos de Jesus Cristo. A Escritura Sagrada diz, aqui no versículo 13 do Evangelho de Marcos, o seguinte: Depois Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. E esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. O Evangelho é isso, ele é simples. Jesus Cristo traz simplicidade para o Evangelho. É isso que nós temos que entender. Com simplicidade veio as escolhas dos seus discípulos, dos 12 que caminhariam com Jesus Cristo. É interessante que o Evangelho de Lucas, no versículo 6, diz o seguinte, que Jesus Cristo, quando subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração contínua a Deus, antes dele escolher os seus discípulos. Mateus relata que foi dado poder e autoridade para eles. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo, para escolher os discípulos, ele foi para o monte orar. Tirou um tempo e depois chamou eles e os escolheu. Essa é a simplicidade do Evangelho. O quê? Buscar sempre em Deus a orientação. É isso que nós temos que fazer. Jesus Cristo fez isso. E a Escritura Sagrada diz que os discípulos receberam autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doença e fraqueza. Está escrito. Mas antes disso, Jesus busca orientação em Deus. Separa para um monte e vai buscar e clamar a presença de Deus. Assim tem que ser a nossa vida. Sempre buscando em Deus as nossas orientações. Fazer como Cristo fez, viver com simplicidade o Evangelho. Ele fez isso para nos dar e deixar como exemplo. Vamos fazer o mesmo na nossa vida, em todo momento que precisarmos. Vamos nos afastar da condição, da situação, do alvoroço, dobrar os nossos joelhos e clamar pelo nosso Criador. Separar-se em um local, um tempo, um momento. Jesus foi para o monte, orou, buscou a noite toda. Era uma decisão que não podia falhar. Aliás, as nossas decisões, elas não podem trazer prejuízo para o Evangelho. Entenda isso. Pelos frutos se conhece a árvore. Entenda isso. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ou seja, nos ensinou com atitudes. Vamos fazer o mesmo. Vamos buscar as nossas decisões em Deus. Vamos ter um tempo para o nosso Criador. Vamos focar mais nesta verdade. Fazer como Cristo fez. Viveu o Evangelho com simplicidade. Fiquem na Shalom de Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!